do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração e no coração de cada ser humano. Por isso, entreguemos esse grupo de estudo nas mãos do Senhor, a nossa vida, a nossa história, nossas famílias, nossos trabalhos para o nosso sustento, como também nossos trabalhos pastorais. Coloquemos nas mãos do Senhor o nosso Brasil e todos esses problemas que acontecem, seja na área econômica, seja na área política, bem como todos os problemas da violência, que Deus derrame paz sobre cada um de nós. E também peçamos que o Espírito Santo nos guie nesse grupo de estudo, para cada vez mais amemos a Sagrada Escritura e possamos aurir dela, dessa fonte de graça, a palavra de Deus. Por isso, peçamos ao Espírito Santo. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: está possuído por Beelzebul. E também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se atira contra si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar a sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. É porque eles diziam: ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos e ficaram do lado de fora. Mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele. Disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos nossos objetivos aqui não é só
preparar a passagem de domingo, claro que também isso, né? Obviamente. Mas também a gente aprender a lidar com a Sagrada Escritura. Saber ler, saber entender que há certas estruturas que a gente tem que lidar, tá? O nosso texto aqui, ele está no que a gente chama em forma de quiasmo. O que é quiasmo? São partes que, como um sanduíche, tem o centro e vai colocando estratos, não só acima, mas abaixo. E os estratos, eles se combinam em torno de um centro, tá? E da mesma forma, nós vamos ver como esse centro aqui na nossa estrutura, por isso que a liturgia, ela pega esse do versículo 20 ao 35, para ter esse sentido geral do texto. Só para a gente ver, pegar um exemplo menor de quiasmo, tá? Que é a primeira leitura do domingo que nós vimos também na semana passada. Então vamos pegar Deuteronômio 5, versículo 12. Só para a gente ver exemplo de quiasmo, como que isso funciona. Oi? 5. Isso é para vocês ver como funciona, tá? Guardarás, versículo 12. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo, conforme ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que está às tuas portas. Desse modo, o teu escravo e a tua escrava poderão repousar como tu. Recorda-te que foste escravo na terra do Egito. Não é aqui não. Vamos pegar Êxodo 20. Aqui não vai dar certo. Êxodo 20, que é paralelo a esse texto aqui, mas aqui é mais claro. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm. Mas repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o sábado e o santificou. Olha, do versículo 8 ao versículo 11. Então, o que tem no versículo 8? Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, aqui no versículo 8, tá? Se a gente pega lá no versículo, no finalzinho do versículo 11, tá? O que tem lá no final? Por isso o Senhor abençoou o sábado, tá? Aqui santificou, aqui é para santificar. Por quê? Porque o Senhor abençoou. Tá? Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Então aí também 6 dias. Tá? Olha no versículo 11. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra. Aqui, 6 dias o homem deve trabalhar.
Tá? Aqui ainda no versículo 8, tá? E lá no versículo 11 também, 6 dias. Tá? Quem fez aqui? Céu e terra. Tá? E aqui é o Senhor. Aqui é o ser humano. Tá? O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho no teu filho. Então, o centro aqui é o sétimo dia. Tá? Ele é o centro. Então, como que funciona? É isso que nós vamos ver no texto. Isso bate com isso bate com isso, e tem um centro que fica no meio do que a gente chama de quiasmo. Quiasmo vem da palavra do grego, que é cruzamento. Tá? Então a coisa se cruza. Isso aí tem, vira e mexe, tem estrutura de livro que é feita na Sagrada Escritura dessa forma. Tá? E agora, como que funciona então o nosso texto aqui? Tá? Se a gente pega aqui no começo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos e de novo reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Então, no versículo, na estrutura do nosso texto aí, 20, 21, quem são os personagens aí? Oi? Então, quem são os seus? Não. Seus são os parentes. Tá? São seus parentes, como nós vamos ver. Tá? Isso bate com o que no nosso quiasmo aí? Bate lá embaixo no versículo 32. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Então no versículo aqui embaixo, do 32 ao 35, tua mãe, irmãos, estão aí. Então isso fecha com isso. Certo? Tá? Os mestres, versículo 22. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, expulsou os demônios. Então Jesus chamou e falou-lhes: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Mas o contraposto aí está lá no versículo 28. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados quanto qualquer blasfêmia que tiver. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque falava. Então, o que está lá, a resposta para o que está no versículo 22, tá? E falava do quê? De Beelzebu. A resposta vai estar onde? Lá embaixo, no versículo... Então, mas começa lá no... pode ser do 28 ao 31. Então, aqui fecha com aqui, que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, ele vai criando molduras com relação a isso. Tá? E o centro da coisa vai estar no versículo 23. Então Jesus chamou e falou-lhes: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide,
não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens, sem o amarrar. Só depois poderá saquear a casa. Tá? Então, do versículo 23 ao 25, tá? Que é o expulsar aí, vai estar no versículo 26 a 27, o amarrar, o dominar. E fecha aqui. Tá? Por que o evangelista ele emparelha aqui duas coisas? Qual que é o tema geral aqui? O tema geral desse trecho todo qual é? É a encrenca com os parentes e com os escribas e fariseus, certo? Então, Jesus bate de frente com os parentes e bate de frente com os escribas. E aí há a resposta para os escribas e há a resposta para os parentes. Mas olha como o evangelista faz. Ele pega a moldura, ele pega os parentes. Porque quem está na ponta do quiasmo é os parentes, emoldurando essa questão aqui da expulsão de Satanás. Deu para entender, gente? É uma estrutura que às vezes a gente lê e não percebe. Mas se a gente vê, o evangelho começa falando dos parentes e ele termina falando dos parentes. E no meio está a questão, a dupla questão da expulsão do demônio. E aí a encrenca. Então, fora os parentes, dentro os escribas. É um modo que os evangelistas colocam para quê? Para mostrar duas facetas aí no caso da encrenca que Jesus se coloca. Por isso que, quando a gente vai ler o começo aqui, é bom ligar com o final. E é isso que nós vamos fazer agora, tá? Versículo 20. Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que nem você podia comer. Mas no 21. Quando soube disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Tá? Isso daí já foi mostrado em outras passagens, tá? Primeiro, o aglomerar-se da multidão é uma característica aí de Marcos. Então vamos pegar Marcos 2:1, tá? Tá aí pertinho. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que estava em casa, e tantos foram se aglomeraram que já não havia lugar nem sequer à porta. Então é algo recorrente isto, tá? Vamos pegar o versículo, capítulo 3, esse é o capítulo 3, versículo 8. De Jerusalém, da Idumeia, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e de Sidônia, uma grande multidão, ao saber que tudo o que fazia, foi até ele, tá? 6:31, tudo aí, 6:31. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá, a pé, e chegaram antes dele. Então, Marcos quer mostrar que Jesus é Filho de Deus, é o tema do Evangelho de Marcos, porque assim que ele começa o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o tema do Evangelho de São Marcos, tá? Ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, tá? E essa procura da multidão. E sempre aquela duplicidade entre aquilo que está dentro da casa e aquilo que está fora da casa.
A multidão que vai e a explicação dentro da casa. A casa aqui é o símbolo maior de uma comunidade, que é claro que a comunidade de Marcos, que é o símbolo da própria igreja, né? O símbolo de quê? Daqueles que realmente seguem Jesus. Por isso, um dos temas do Evangelho de Marcos também é o segredo messiânico. A multidão não entende quem é Jesus. Quem entende é quem é discípulo dele que está perto dele. Tá? Então é sempre essa dualidade do fora e do dentro. Do fora e do dentro. Tá? Mas o povo quer estar perto dele. É essa coisa dessa sede. Mas a gente está rodando para chegar nos parentes aqui. Vamos pegar João 7,3. Então João também traz essa coisa dos parentes também, tá? Disseram então os seus irmãos. Irmão é parente, tá? Então a gente tem que se lembrar. Se fosse depender da escritura, Jesus acho que teria uns 40 irmãos, né? Então não é. É que irmãos e irmãs são os parentes dele. Aquela polêmica, tá? Irmão, não tem irmão nenhum. Jesus é filho único e os irmãos aqui são os parentes dele mesmo, tá? Disseram então seus irmãos, parte daqui e vai para a Judeia, para que teus discípulos vejam as obras que fazes, pois ninguém age às ocultas quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Não é criam de criar, é criam de crer. Nem os seus parentes acreditavam nele. Eles olhavam os milagres, eles viam que Jesus fazia. Vai mostrar isso aí para lá? Mas nós aqui não sei, a gente conhece você, tudo, mas a gente não engole, sabe? A gente não engole, tá? Então aqui o versículo 5 é claro, nem os irmãos dele, nem mesmo os parentes acreditavam nele. E a gente fica reclamando dos nossos, que a gente vai na missa e ninguém acredita na gente. Disse-lhe Jesus, meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está preparado. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque dou testemunho das obras, suas obras são más. Sobre a festa, eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se completou, que é a questão da paixão lá, tá? E aí a gente volta à questão dos irmãos aqui. Aí eu quero ver o que vocês interpretam do texto. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Souberam do quê? Que ele voltou para casa. Não. Agora voltando ao texto de Marcos. Quando souberam disso, os parentes saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Depois que ele fez a instrução dos dois. Não, gente. Olha o versículo anterior. O que os parentes viram que eles falaram que ele está louco? A questão da grande multidão acumulada e não poder se alimentar. É. E por que os parentes tentaram agarrá-lo falando que ele está fora de si? Ele é maluco esse homem. Eles não acreditavam no poder dele. Não. Doação, Não é isso. Pensa bem. Se coloca no lugar dos parentes de Jesus. Você está na casa e de repente na sua casa começa um monte de gente na porta. Você não consegue sair, ninguém consegue entrar por causa dele. O que está acontecendo que os parentes ficaram preocupados? Então, mas por que eles ficaram preocupados de ver as multidões correndo e eles não ter tempo nem para comer? Qual é o medo de base? Não.
Então, oi? Medo dos doutores da lei. Então, mas que ameaça podia vir? Nós conhecemos a história, eles não conhecem, tá? Se coloca lá no lugar deles quando está acontecendo isso. Não, por enquanto não tem ameaça romana. Oi? Mas por quê? Medo de acabar o alimento da casa. Não. Aqui não fala que falta alimento. Aqui fala que eles não tinham tempo, nem sequer podiam comer, por causa da afluência da multidão. Oi? Então, mas que ministério é esse? É essa a questão. Qual que é o ministério? Ministério é serviço. Que serviço Jesus está apresentando aqui? Os rabinos, tinha um monte de gente assim? Mas aqueles que queriam morar na casa não eram. Não. Aqui fala multidão. Não é que é uma multidão enorme, mas é muita gente. Tá? Essa gente vai atrás de Jesus, obviamente, por causa do quê? Isso. O que os parentes ficaram com medo? De Jesus não conseguir fazer a cura. Não, isso não aconteceu. Alguma vez os parentes dele viu alguma coisa que ele não conseguiu fazer? Então não é esse o medo. Qual é o medo? Jesus realizar algum milagre de ser morto, julgado? Não, nós sabemos o final. Se coloca no lugar dos parentes de Jesus. Eles vendo, se coloca no lugar deles. Eles estão dentro de casa, aquele monte de gente, é milagre acontecendo, não tendo tempo para comer. Eles olham para Jesus e falam: quem é você? O que passa na cabeça deles? Oi? Isso, quer ser famoso, conhecido como? Isto, gente. E o que passa então na cabeça do... Mas a pessoa não deveria ficar feliz de ser o Messias? Não acreditavam e... Se não acreditavam, então por que falavam que ele era louco? Porque ele agindo dessa maneira, se fazendo de Messias, ele está puxando para ele uma morte e algo que ele não vai suportar. Esse homem é louco. Esse homem é maluco. Estão me entendendo? Ele chamando essa multidão para cima dele, ele está se fazendo de Messias. O ungido do Senhor. Ele se fazendo de ungido, ele é louco. Porque ele está puxando para cima dele algo que ele não vai aguentar. Então ele é maluco. Mas eles também não poderiam imaginar que ele poderia enganar o povo? Oi? Enganar os povos. Não, sabe por quê? Porque os parentes veem o que ele está fazendo. Os parentes estão vendo as curas acontecer. Mas eles falam, isso daí está indo longe demais. Então vamos agarrá-lo no sentido de que vamos segurar esse homem. Esse homem é louco. Tá? Por quê? Porque ele está puxando algo para cima dele que ele não vai suportar. Quem pensava assim também? Quem pensava assim também? Pedro. Mestre? Não. Esse Messias não. Tá? Eu estou vendo o senhor fazer cura. Eu estou vendo o senhor fazer um monte de coisa. Não. Não vai acontecer nada disso, não. As curas não vão atrair sofrimento, imagina. Impossível o Messias acontecer isso com ele. Vai para trás. Aí já aponta Tá? a cruz, não tá? Então, mas aqui eles já estão vendo isso. Não a cruz, mas sofrimento.
Ainda não está delineado o que vai acontecer. Mas ele já. Aqui nós estamos no capítulo 3, hein, gente? Nós estamos no início da missão de Jesus. Então, eles estão vendo a coisa não está bem. Por isso que chama de louco. Sim. Ele está fora de si. Ele não está na razão de fazer o que ele está fazendo, gente. Olha que vida esse homem está levando. Ele está atraindo para si algo que ele não é. Porque não acreditavam nele. Vamos lembrar lá do texto de João. Mesmo vendo os milagres, não acreditavam. Não acreditava. Não acreditava. Tá? Nós conhecemos ele desde criança. Isso aí acontece por graça de Deus, mas ele não, imagina. Imagina. Nós vimos esse menino brincando aqui. Isso não está acontecendo não. Esse homem é louco. Tá? Por isso que no texto de João fala, vai embora daqui. Some daqui. Tá? Vai para a Judéia, não fica aqui. Porque eles não acreditavam nele. Nem os seus parentes. Certo? Tá? Vamos lá agora, lá para baixo, vamos lá no texto lá, 32. Versículo 32. Havia de novo uma multidão sentada ao redor dele. Então havia uma multidão. A mesma multidão que provocou os parentes lá em cima, está a mesma multidão aqui. É outro elemento do nosso quiasmo aqui. Tá? As pontas aqui, pela multidão, elas se comunicam. Multidão, parente. Multidão, parente. Certo? Tá? Então, lhe disseram, não fala quem é. Então, é anônimo aqui quem disse. É alguém da multidão. Tá? Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então, a multidão, agora ela está ao redor dele, e possivelmente na casa. Tá? A multidão foi acolhida nesse trecho aqui. E ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá? Vamos pegar as duas paralelas a essa para ver essa frasezinha que é chave aqui. Quem é o vínculo com Jesus? Qual é o vínculo com Jesus? Quem faz a vontade de Deus. Mateus 12:50, vamos lá. Porque aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Então, qual a diferença com Marcos? Ao redor. E ele já fala sobre os discípulos. Então, mas aqui, além dos discípulos, aqui, aquele que faz a vontade do Pai, que fizer a vontade do Pai, como aqui faz a vontade de Deus, mas aí não é Deus mais, aqui é o Pai que está nos céus. Tá? Então, aquele que revelou sua vontade no Sinai, esse, quem faz a vontade dele, esse tem vínculo comigo. Esse tem vínculo comigo. Lucas 8. Aí é Deus, Jesus direto, pai. Oi? No caso aí, a vontade do pai, quem faz Mas aí Mateus é mais específico. Ele vai falar a vontade do Pai. Por quê? Porque aí vai entrar em relação como filho. Porque eu faço a vontade do meu Pai, entra na relação como filho. Tá?
Lucas 8, 21. Mas ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Aqui vem uma outra reflexão. Aqui não é mais a vontade, mas ele liga, aqui comparando, enquanto nos outros dois é a palavra, é a vontade, aqui é quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Tá? Então, quem ouve essa palavra é transformado por ela e a põe em prática, esse tem vínculo comigo. Esse tem vínculo comigo. Aí vai para o Tá? seria família. Sim. Padre, uma vez eu falei com um parente meu que ele é protestante. E a gente estava conversando sobre Maria, né? E ele usou essa passagem para justificar, assim, meio que tirando o valor de Nossa Senhora, justamente porque a gente fala que a minha mãe, né? A minha mãe seria esses que fazem a vontade do Pai. Isso tem... Não tem base nenhuma, nós vamos ver. Nós vamos chegar nisso agora. Bom, primeiro, Jesus se deixa aí no comentário que eu peguei. O que é parente? Parente é aquele que é próximo, aquele que tem vínculo. Quem tem vínculo com Jesus? Vínculo familiar com Jesus. É o que se deixa envolver por seu próprio projeto. Então, quem é a multidão e os seus discípulos. O grau de parente é uma coisa interessante que esse comentário traz, que a gente às vezes não pensa nisso, né? O grau de parentesco não é título para fazer parte da nova comunidade, mas unicamente o empenho total no próprio projeto de Deus, num projeto de fidelidade até a morte violenta. Tá? Então, o vínculo com Jesus não é se eu tenho barba, pareço com ele, sou do Oriente. Não interessa nada disso. Não interessa nada disso. O vínculo vai passar pela adesão ao seu projeto. Quanto mais perto eu estiver do projeto de Jesus, da sua palavra, do cumprimento da sua palavra, mais parente dele eu sou. Eu posso ser a fotocópia dele. Isso não leva a lugar nenhum. Aqui vem uma coisa que é aí que eu falo que é interessante. Não se pode excluir que a igreja primitiva de língua grega tenha usado a sentença de Jesus na polêmica de tipo familiar estabelecido em Jerusalém por Tiago e os parentes de Jesus. Vamos pegar lá Atos 15. Para vocês entenderem o que o comentário disse aqui. Tá? Aqui é a controvérsia sobre a circuncisão. Então, no versículo 7, tem o discurso de Pedro: irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias, tá? Então, no versículo 12, a assembleia silenciou e passaram a ouvir Barnabé e Paulo, que vai trazer a posição sobre a não necessidade de circuncidar os que são do paganismo, né? Que são gentios. 13. Quando cessaram de falar, Tiago tomou a palavra dizendo: irmãos, escutai-me. Simeão acaba de expor como Deus se dignou primeiro a escolher, versículo 19. Eis porque pessoalmente julgo que não devam molestar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Por que é Tiago que faz o julgamento e não Pedro? Certo? Pedro fez o discurso, Paulo e Barnabé também. Só que quem está tomando a decisão aqui é Tiago. Tiago é o bispo de Jerusalém. Por quê?
Quem é Tiago? É. Por isso que o comentário vai trazer aqui, pode ser que por trás dessa passagem aqui, está isso daqui. Tudo bem, Tiago é primo de Jesus, tem os parentes dele aqui também, tá? Mas o vínculo com Jesus não é, em primeiro lugar, parentesco. O vínculo com ele, que é o resultado aqui do concílio, é o cumprimento da sua palavra. O cumprimento da vontade de Deus. Tá? Na Peregrina vai falar, não menciona o pai de Jesus, né? Que Jesus se torna, então? São José morreu. É daí que a gente sabe que São José morreu. Tá? Porque não fala dele. Tá? Então quer dizer, é daí que se deduz que São José não está aos pés da cruz. Ele morreu. Tá? E a Bíblia não tem curiosidade para falar onde ele está. Simplesmente, ele morreu. Tá? Se o pai morreu, quem que é o arrimo de família aqui? Jesus já. Jesus é o chefe da família. Ele é o chefe da família de Nazaré. Tá? E sendo o chefe, o que ele proclama? Que os vínculos familiares não são importantes. Que os vínculos familiares são importantes, por isso ele tem um pai, conforme Lucas 2. E ele está criando aí uma nova família. Só que essa família não é por laço de sangue. O laço dessa família é a vontade de Deus. É fazer a vontade do Pai. Tá? Inclusive, padre, me parece que eu vi uma vez, assim, numa das reuniões, que o próprio evangelista aqui, no caso Marcos, ele não diz com sua própria palavra quem é Jesus. Deixa para que nós, através do nosso testemunho, aponte quem é Jesus. Sim. Tanto que nós que estamos aqui, tanto nós que estamos do Instituto Missionário, quanto vocês, se a gente reparar, olhar a igreja como família que nos une, a gente pode ter laço de sangue um com o outro, tem mãe, tem filho, tem isso e aquilo. Porém, o que nos une como igreja é este vínculo aqui. Reparam ou não? Isso às vezes dá mais vínculo que o laço de sangue. E às vezes é mais forte que. Então, Jesus, como chefe da família, ele proclama o quê? Que realmente o laço dessa família agora não é mais o sangue. O laço dessa família é a vontade de Deus. Por isso era normal que todos acatassem a vontade do Pai. E agora vem o raciocínio. Se esse é o laço que une, quem é que tem o laço mais forte aqui? Se fazer a vontade do Pai, vamos dizer, é a grossura desse laço, é a força desse laço, o laço mais forte é o dela. O laço mais forte é o dela. Não tem ser humano mais próximo de Deus do que ela. Seja feito conforme a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Então, quando a gente pega aqui no capítulo 3, no versículo, quando fala dos parentes, né? Falaram essas coisas, Jesus que estaria louco, pode observar que não menciona a mãe, fala dos parentes. Sim. Aí quando vai atrás, aí sim, a mãe está junto. Obviamente Sim. que essa mãe não tem como ser outra Maria. Sim. Óbvio, né? Então Sim. isso demonstra o quê? Que no momento que acha que ele está louco, ela não partilha da mesma decisão dos demais. Ah, sim. Né? E ela sim vai junto atrás. Sim.
já fiz uma leitura, não sei se seria errônea, mas daqui do 8:21, como uma afirmação de Jesus, ele falando, a minha mãe e meus irmãos, esses sim fazem a vontade do Pai. Esses seguem os mandamentos. Não, aqui ele transcende mesmo. Jesus, ele nunca se apoia no sangue. Nunca se apoia no sangue. Tá? Por isso, nós podemos falar tranquilamente que nós somos da família dele. Mesmo na hora da paixão, né, pai? Mesmo ali. Porque ele entrega a mãe dele para João. Tá? Quer dizer, o laço com João não é um laço de sangue. E é para esse laço do discípulo que ele amava que ele entrega a mãe dele. Não, aí toda teologia, mas primeiro a gente pensa no fato, para depois fazer teologia. O fato é esse. Ele entrega a mãe dele para o laço da vontade daquele que é discípulo dele. É para ele que ele entrega a mãe. Depois vai ter toda a teologia de igreja, aquela coisa toda. Mas o fato é esse. Entende? Tá? Agora vamos lá no pecado contra o Espírito Santo. Né? Tá? Eles falam, primeiro é uma blasfêmia, né? Tá? O que é blasfêmia? Blasfêmia é xingar a Deus. A blasfemia. Femi no grego é falar. Então é um falar mal mesmo. É realmente xingar. Tá? Os evangelhos podem falar aí de blasfêmia a propósito de injúrias contra Jesus, enviado por Deus e investido do seu poder. Tá? Então vamos pegar Marcos 15:29. Os transeuntes, que aí na frente da cruz, injuriavam-no, ameneando a cabeça, quer dizer, balançando a cabeça, dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Tá? Então Jesus passa por outras blasfêmias, por outras ofensas. Tá? Para nós a palavra blasfêmia hoje ela é técnica, né? Blasfêmia é só reservada a Deus. Mas na Sagrada Escritura a blasfêmia pode ser usada também para ofender ser humano. Tá? Qual que é o centro aqui de pecado contra o Espírito Santo, né? Tá? Então, lá no versículo 28, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito, tá? Nunca será perdoado, mas será de um pecado eterno. Tá? Deixa eu achar aqui. Então, a rejeição dessa ação de Deus em Jesus atribuindo a Satanás é um insulto contra o próprio poder de Deus. Tá? E qual que é a essência aqui do pecado? É atribuir algo que é feito pelo poder de Deus a Satanás. A Satanás. Chamar o mal de bem e o bem de mal. Aqui é o problema, tá? Poder divino que do batismo em diante Jesus opera. Vamos pegar em Marcos 1, tá? Versículo 7. Que é a frase do Batista, né? Depois de mim vem um homem mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de abaixar para desatar as sandálias. Mais forte do que eu no sentido de quê? Que vai fazer essas obras, tá? No 10, e logo que subiram da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito, como pomba, descer até ele. Então Jesus é aquele que possui o Espírito
ele está pleno dessa obra do Espírito, ele está pleno desse poder de Deus. Então não é assim. A pessoa chegou e tropeçou em Jesus e falou, não, você... Não. Jesus até fala num paralelo a esse, que se blasfemar contra o Filho do Homem no sentido de ser homem, tudo bem, pode ser, mas a obra de Deus você não pode desdizer. E é este o problema. Esses homens aqui, eles sabiam e viam o que estava acontecendo. Eles sabiam e viam o que estava acontecendo. Então eles estão desdizendo da obra que Deus está fazendo. Essa é a essência do pecado contra o Espírito. Tá? Porque eles estão vendo que é obra de Deus, tanto que a frase de Nicodemos lá no julgamento. Mas um pecador pode fazer as obras que ele faz? Qual que é a resposta que eles dão? Você também é discípulo dele? Eles não contestam o que Nicodemos diz. Eles não falam, não, o que ele faz não é obra de Deus. Eles não contestam. Eles jogam para o outro lado, como uma pessoa que dissimulada faz. Você também é discípulo dele? Por quê? Porque não tinha como falar. O homem, que nem na semana passada, o homem da mão seca foi curado, eu estou vendo. Estava ruim, ficou bom. Estava ruim, ficou bom. Tá? E outras obras aconteceram. Eu vou e falo que isso que está acontecendo vem do mal. Eu estou blasfemando contra o poder de Deus. Contra aquilo que Deus está fazendo. Aí é lutar contra Deus. É porque eu já tenho a minha consciência formada que aquilo vem de Deus, né, Lord? Oi? Eu já tenho a minha consciência. Não é só consciência, é algo que você está vendo, tá? Algo que você está vendo. Aí a coisa fica difícil, tá? A questão dos fariseus, por exemplo, nós podemos dizer que é uma questão de fé ou é lealdade à lei deles? Aí nem uma coisa nem outra, tá? Ali é algo... A frase de Pilatos, a frase não, o pensamento de Pilatos. Ele sabia que tinha entregue ele por inveja. A raiz é inveja. É inveja pura. Qual o contexto aqui? Jesus arrebanhando multidões. Eles não ficavam muito tranquilos com isso. Para trabalhar essa questão. Sim, sim. Aí a coisa fica muito difícil. Tá? Fica muito difícil. Por quê? Porque eles não conseguem trabalhar isso aí dentro de si. Tá? Não conseguem trabalhar isso dentro de si. E isso realmente começa a mexer com eles. Tá? A mexer com eles. E aí, por inveja, eles fazem isso. Por inveja, eles fazem isso. Deu para entender? Tá? Agora tem outras dimensões aqui. Esse fechamento radical aí, a proposta salvífica e libertadora aí presente em Jesus. Esse pecado inclui em si uma rejeição do perdão, excluindo a atitude de fé e conversão. A arrogância e a autossuficiência do poder nunca são tão funestas quando procuram evitar o confronto com Deus e sua ação histórica, refugiando-se atrás do álibi elegante e que reforça por cobrir os sinais de Deus com a suspeita de irracionalidade louca ou de forças más. Eu estou vendo o sinal de Deus. Eu estou vendo Deus gritar na minha frente com esse sinal. Não deve ser. Não, isso daí é algo psicológico. Isso daí é ilusão. Isso daí é histeria coletiva. Não, isso daí vem do demônio. Isso aí vem do demônio. Eu começo a desdizer ou até mentir sobre a obra de Deus. Por quê? Algo humano. Por quê?
Por que, gente? Inveja de não poder fazer igual o povo faz? É, coisa simples. Se eu falar que é, o que vai acontecer? Pode admitir. Na verdade, a inveja cega, né? Cega. E começa a alimentar isso aí, vai alimentando, isso deixa a pessoa... Então, mas por que se eu falar que isso é obra de Deus, o que vai acontecer comigo? Hã? Eu vou ter que aceitar que ele é filho e eu vou ter que me dobrar. E eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Tá? Mas, padre, eu vejo muito isso acontecendo nas pessoas hoje em dia. As pessoas, às vezes a gente fala para ela alguma coisa, ou ela mesmo faz um curso específico para trabalhar num hospital, ou em algum lugar que seja, ela não acredita naquilo que ela estudou, cientificamente foi provado naquilo. Ela viu a prova daquilo. Ela não quer acreditar. Ela se fecha ao acreditar ao aprendizado. Sim. É a arrogância orgulhosa que o mundo tem hoje. É uma força da sociedade. Ela adquiriu isso do mundo ou ela de si própria, será? É coisa humana. O ser humano, por isso que Jesus fala que o reino de Deus é das crianças, né? Nessa hora, a arrogância e a autossuficiência é tão grande que eu não posso admitir que exista um Deus. Por que é tão difícil admitir que exista um Deus? Porque se eu admitir que existe um Deus, eu vou ter que fazer o quê? Oi? Não, mudar de vida é um segundo plano. Em primeiro lugar, Deus existe. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Oi? O que é adorá-lo? Então, em grego, adorar, a palavra adorar é proskuneo. Proskuneo é diante eu me dobro. E esse povo, que nem foi o ministro lá, o primeiro-ministro da Espanha, ele não quis nem o crucifixo nem a Bíblia. É ateu puro. Eu não quero isso. Tá? Então é uma arrogância do quê? Porque se eu admitir que Deus existe, eu vou ter que saber que a fé desse povesco é verdadeira. E eu não vou me rebaixar. Porque ter fé é algo de quê? Mateus 5. Ter fé é algo de pobre. Ter fé é algo de pobre. Esse povo é ignorante. Tá? Esse povo é ignorante. E eu não vou ter a fé desse povo ignorante. Desse povo pobre. É isso que se pensa. E outra, eu já vi pessoas assim, ao ponto de a gente falar, ela sair assim, ó, toda empinada, achando que ainda dá à frente ainda de tudo. Está vendo que está recusando a verdade, recusando a vida real. Mas olha, é a mesma coisa da recusa deles aqui. Como eles recusam? Eles não recusam assim, não, recusa como aqui. Não, isso vem do demônio, não, isso não é, isso é ilusão, isso... Eu recuso desdenhando. Eu não recuso brigando, eu recuso desprezando. Não afirmo nada. Não quero nem saber. Para falar a verdade é isso. Eu não quero nem saber. Tá? Vamos pegar lá Atos 5, 34. Quando os discípulos começam a afirmar que Jesus está vivo e que eles fazem cura, que eles intervêm, acontece a intervenção de Gamaliel. Rabi Gamaliel foi o mestre de Paulo, um homem bem considerado na época. Então levantou-se no Sinédrio, Atos 5:34. Certo fariseu chamado Gamaliel, era doutor da lei, respeitado por todo o povo.
ele mandou retirar os homens por um instante, que eram os apóstolos, e falou: varões de Israel, atentai bem que ides fazer a esses homens. Antes desses nossos dias, surgiu Teudas, que pretendia ser alguém, o Messias, e ao qual aderiam cerca de 400 homens, mas foi morto, e todos que deram crédito se dissolveram e foram reduzidos a nada. Depois dele veio Judas, o Galileu, na época do recenseamento, atraindo o povo atrás de si. Pereceu ele também, e todos que obedeceram foram dispersos. Agora, portanto, digo-vos, deixai de ocupar-vos com esses homens, deixe eles serem livres. Soltai-os, pois se o seu intento ou a sua obra provém dos homens, olha o raciocínio dele. Eles vão destruir-se a si mesma. Mas se vem de Deus, vamos aplicar a frase de Gamaliel para a obra de Jesus. Porém, não podeis destruí-los, e não aconteça que vos encontreis movendo guerra a Deus. E concordar então com ele. É aí que esse era o posicionamento que eles deveriam ter tido diante de Jesus. Tá? E eles não tiveram. Eles entraram em guerra contra o próprio Deus e falaram o quê? Essa obra que eu estou vendo vem de Satanás. Vem de Satanás. Deu para entender, gente? Aquilo já usou mais da sabedoria, né? Então, essa sabedoria que eles deviam ter usado lá. E não usaram. E não usaram. Tá? Nós podemos cair da mesma coisa? Não podemos cair da mesma maneira. Tá? Como diz aqui, podemos nos fechar à ação de Deus e também o perdão que venceria Satanás. A gente se fecha à ação do Espírito e por isso não tem perdão. Por que não tem perdão? Se eu não acredito na obra de Deus, eu também não vou acreditar no perdão dele. Se eu não acredito no perdão dele, o que acontece comigo? Eu fico sem perdão. Se eu fico sem perdão, como diz aqui, é culpado de pecado eterno. Porque se eu não acredito na ação do Espírito aqui, eu também não vou acreditar que o Espírito me perdoa. Esse é o famoso pecado contra o Espírito Santo. Entenderam? A pessoa nem vai pedir perdão, né, padre? Ela não acredita, ela não vai Sim. pedir perdão. Sim. Recusa essa ação. Se eu recuso aqui, eu recuso aqui também. Tá? Então o ateu é uma das pessoas. Oi? Os ateus são uma das pessoas. Sim. O orgulho e a inveja é o pecado de Satã. É o pecado mais refinado que existe. E é o mais escondido. Foge um pouco da Trindade? Pode não? Não, foge todo. Por quê? Porque é aquilo que está em Gênesis 3. Vamos lá em Gênesis 3, na conversa da serpente, fica claro isso daí, que é o primeiro, né? É o primeiro. E engraçado, a frase da serpente, ela vai ressoar pela Bíblia inteira, né? Tá? Ela vai ressoar pela Bíblia inteira. Versículo 4. A serpente disse então, porque quando fala que vai comer da árvore vai morrer. Não morrereis. Não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados, conhecedores do bem e do mal. Essa tentação de querer ser Deus pelo próprio poder, pela própria força, está sempre presente. É o que esses homens não reconheceram Jesus por causa disso. Porque eles queriam ser por eles mesmos. E quando o homem, o ser humano faz isso, ele fica cego. Ele fica cego. Tá? O centro do quiasmo é
Se Satanás se levanta contra si mesmo, como poderá sobreviver? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear a sua casa. O que Jesus está fazendo? Há uma lógica. Não é só pela minha afirmação, há uma lógica. Se Satanás está expulsando Satanás, o reino dele está dividido. Então ele vai acabar. Então, você não pode entrar numa lógica dessa. É óbvio que de Satanás isso não vem. Certo? E aí que vai para o raciocínio do Espírito. Ficou claro, gente? Tá? Ô padre, deixa eu perguntar. Tem, na igreja hoje, no batismo do Espírito Santo, muitas pessoas repousam. E naquele repouso, alguns se manifestam e a gente percebe ele louvando a Deus naquele repouso. E outros dão assim, gritos e se manifestam de outra forma que eu mesmo já tive dúvidas se realmente é da ação de Deus. Bem. Então a gente corre o risco também de... Vou jogar para uma outra coisa para voltar nisso. Conversão. Tem pessoas que são realmente transformadas por dentro e aquela conversão permanece. Porque aquela conversão veio da graça. Tem pessoas que dão sinais de conversão, mas de repente você vê que aquilo não cola. Por quê? Porque ela não foi transformada por dentro. Ela imita atos, faz coisas, mas aquilo não tem sustentáculo interior. Aquilo vai cair. Da mesma forma, tem pessoas que são realmente transformadas por dentro. Mas tem pessoas que vai cair ou na histeria, que vai cair em outros problemas, porque naquilo, ela não se abriu à graça de Deus. Não se abriu à graça de Deus. Mas ali foi uma coisa, muitas vezes, emocional, alguma coisa assim. Ou também, depois da pessoa, depende muito, né? A pessoa tem que estar bem em oração e ir em direção dessa pessoa, que o Espírito Santo fala no coração. Sim. O que é. Normalmente, quando acontece isso, eu falo porque eu participo do Ministério de Cura e Oração. Cura e libertação. Cura, oração e aconselhamento. Quando geralmente acontece isso, é porque normalmente ela está no repouso, ela entra em grito, é porque a misericórdia de Deus vai tão profundo nela e aquela dor daquela que ela está sendo curada, aquilo dói. Então, tem os dois casos, mas você vê pelo resultado. Mas tem pessoa que é o ambiente que faz e aí não é. Como que a gente vai saber? É pelos frutos que se conhece a árvore. Aí tem pessoa também que nem repouso do Espírito. Então, e aquela que às vezes se força? Que também tem isso. Então, a gente tem que usar do dom do discernimento para saber o que está acontecendo ali. A mesma coisa a possessão diabólica, viu? Agora é a mesma coisa. Agora, sinceramente, quando é na hora da missa de cura, você vai rezar para uma pessoa, antes de você chegar nela, ela já cai. Dá vontade de deixar cair, se machucar. Porque, pelo amor de Deus, você nem a mão estendeu ainda, já está desmoronando. Não, deixa cair. Ser humano é ser humano. Isso aconteceu comigo lá na palavra de primavera, do padre Júlio. Eu fui rezar para um homem, o bicho desse tamanho assim, eu falei, meu amigo, que fez isso? Não dá para segurar um daquele, não. Dessa grossura assim, eu falei, não, deixa cair. Tem muita coisa humana, mas a gente tem que discernir. Pelo amor de Deus. A gente lembra, especificamente nesse contexto, aí de João Batista se convertam. Raça de víbora. Raça de víbora. E João Batista ali vai falar o quê? Soldados, contentai-vos com o vosso soldo. Cada conversão tem que acontecer dentro do esquema da própria vida. Porque, padre, quem ora sabe quando é o repouso ou não é. Você veja bem, quando a gente vai rezar para uma pessoa que ele morde as pernas e arreia, pode contar aí, pode deixar. Fingimento. Agora tem pessoa, quando ela vai repousar, você começa a balançar ela já está dura como está. Aí você vai caindo, você percebe que é repouso, porque ela já está dura, ela está caindo.
Mas não, quando o cara que vai repousar, ele vai para um lado e vai para o outro. Peraí, depois de segurar, ele arreia as pernas. Fica aí. Fingimento. Pelo amor de Deus. Quando é possessão diabólica, como que a gente sabe que é psicológico? Eu vou mais pela ação do Espírito. Eu já vou em oração. Então, mas Deus, conforme... tem possuído aqui do lado também. Deus, como está lá em Eclesiástico, Deus médicos, a gente tem que formar discernimento. A gente não pode confiar somente na oração. O critério de discernimento tem que ser formado, para que ao ver uma realidade a gente poder discernir. Tá? É igual, é o que eu faço também. Eu vou igual no acompanhamento. Aí, conforme a pessoa vai falando, eu vou orando ao Espírito Santo, pedindo a ajuda do Espírito, que caminha eu vou direcionar ela. Eu aprendi nos primeiros livros que eu li na Renovação. O dom do discernimento, Deus trabalha com aquilo que a gente tem dentro. A gente tem que se abastecer de critérios de discernimento para saber o que fazer. Então, conforme a gente vai lendo, a Maria Gabriela que é assim, conforme a gente vai indo, a gente vai se abastecendo, aí a gente pode ter critério de discernimento. Senão, a gente pode se enganar. O que Jesus falou? Pode acontecer de ter sinais que poderiam enganar até os escolhidos. Então, a coisa não é brincadeira. A coisa não é brincadeira. A gente não pode confiar somente na gente. E olha, sinceramente, eu estou lá para ver sincero, é um ministério perigosíssimo. A gente pode estragar a pessoa. Se você não tiver uma vida de oração, não coloque a mão na cabeça de ninguém, porque você vai se estrepar. E o Padre Afonso, como exorcista, ele já falava, precisa tomar cuidado até quando você põe a mão, porque tem casos que nem a mão deveria colocar. Tá? Porque é realmente mexer com coisas que às vezes você não tem a capacidade para lidar. Tá? E o demônio não aceita perder ninguém, ele não quer perder. E eu já vi também a pessoa desequilibrar outra pessoa, no sentido psicológico, por forçar situação. Tem 1000 coisas que pode acontecer. Vamos lá pegar o Salmo. Normalmente, quando acontece alguma coisa perigosa assim, o pessoal deixa lá, os que estão orando juntos vêm ajudar. Então, por isso que é bom também equipe, por quê? Porque o conjunto de servos, ele tem discernimento que uma pessoa só não tem. Ele faz igual manda a Maria Gabriela, 1 hora e 4, 5 e 17. Por isso que até padre exorcista tem pessoas junto, porque às vezes ele mesmo não consegue discernir. Mas tem uma coisa, pai, não tem demônio que suporte o ofício de Nossa Senhora. Não tem. Maria Gabriela, ela falava que colocar o terço na mão de uma pessoa que está assim é o pronto-socorro. Porque quando você não sabe mais o que fazer, você vai entregar para Nossa Senhora, porque ali pelo menos a coisa para em outra oportunidade rezar pela pessoa. A cruz também, a cruz mesmo não suporta de jeito nenhum. Mas cuidado para não mexer. Então Nossa Senhora, a coisa acalma. Tá? Vamos lá? Versículo 9, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Dito és tu, Senhor, os teus preceitos. Narrado todos os teus juízos da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, as tuas veredas terei respeito.
Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Entregando tudo nas mãos de Deus, na sua justiça misericordiosa, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.